Então hoje é dia de dar continuidade à nossa leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger, uma leitura comentada especial aí de final de ano. Hoje será abordado o capítulo 3, que trata de Richard Cantillon, talvez um dos maiores economistas de todos os tempos. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos à leitura comentada. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O vídeo de hoje, como eu adiantei na intro, leitura comentada dos proto-austríacos a Menger, capítulo 3, falando sobre Richard Cantillon, que ele viveu de 1680 e alguma coisa, ninguém sabe o ano do seu nascimento exato, sabe o ano que ele morreu, 1764. E o vídeo de hoje para falar sobre ele. Portanto, é interessante que ele morre 42 anos antes do lançamento do Riqueza das Nações, que é tratado como o livro que fundamenta a ciência econômica, né? Como a economia como ciência, né? Mas talvez esse papel deva ser atribuído ao Richard Cantillon. É uma tese que vai ser defendida no livro, que eu concordo. E sim, o verdadeiro pai da economia é o Cantillon, não o William Smith. Até porque o William Smith comete vários erros crassos, tipo valor-trabalho, enfim. Mas não vamos discutir William Smith aqui. Bom, trata-se do capítulo 3 dessa série, né, no caso do livro, mas esse será o sexto livro, o sexto vídeo da série, então se você está chegando aqui agora, primeiro peço para que você se inscreva no canal, isso é muito importante, ajuda a aumentar o número de seguidores do canal, engaja mais o canal, enfim, só benefícios, e você fica sabendo também quando tem vídeo, toca o sininho das notificações para isso, é importante também, mas eu recomendo fortemente que você não prossiga nesse vídeo se você chegou aqui pela primeira vez. Na descrição tem a playlist com todos os outros 5 vídeos aqui da série até agora, todos organizados em ordem cronológica, assiste lá, depois volta aqui para você acompanhar tudo certinho, ou então se você quiser continuar também, não tem problema, depois você volta lá e vê os outros 5 vídeos, mas aí fica a seu critério, mas aqui na descrição está a playlist, recomendo fortemente que você acompanhe a leitura comentada até o ponto que eu estou agora. Na descrição também, como é padrão em toda leitura comentada, eu deixo os links para download e compra dos livros, né? Você pode comprar através da Amazon ou baixar diretamente no site do Instituto Waterbury Brasil. As obras estão disponíveis para download lá. Sempre que eu faço uma leitura comentada, eu deixo o link para download. E também na descrição tem todas as redes sociais do canal, você pode seguir. Para quem já segue lá no canal, já sabe que eu estou falando que eu vou fazer esse projeto já há um bom tempo, né? Que seria um projeto especial de final de ano. Quando você estiver vendo isso, eu estou de férias, eu não estou gravando esses vídeos no período que eles forem sendo lançados, são vídeos pré-gravados, então, né? Por isso que eu estou de férias. Então, se você quiser colaborar com o canal nesse período também é importante, já que trabalhos como esse são bastante tem bastante demanda, né? Bastante complexo de ser feito, porque tem que fazer roteiro, tem que comprar os livros, enfim, é uma coisa que exige um certo grau de preparação. Então, se você quiser apoiar financeiramente o canal, você pode apoiar através dos meios disponíveis na descrição, que são através de criptomoedas, via Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, ou você pode mandar algum valor via Pix também, que é o contato.libertario013@gmail.com. Qualquer forma de colaboração será muito bem-vinda e ajuda a manter o canal funcionando aqui. Na descrição também tem os parceiros do canal, que são a Loja da Liberdade. Lá usando o cupom Liberdade5 você garante 5% de desconto em toda a loja. Você pode comprar camisetas, canecas e basicamente casacos também. Então 5% off lá na loja, compra lá, me ajuda também. Você também pode adquirir na descrição um curso de inglês na Make Easy English. A Make Easy English é a escola de inglês do meu parceiro aqui, o Natan. Libertário também. A Loja da Liberdade também é gerida por um libertário, né? Então, fazendo negócio entre libertários ajuda a gente. Se você disser que veio pelo Libertário 013, o Natan te garante um belo desconto lá. Então, só falar, clica aqui no WhatsApp aí, tá aqui, ó. Vai lá na descrição. E tá lá o link do WhatsApp. Só falar, ó, vim pelo Libertário 013, qual que é essa condição especial? Aí você troca uma ideia com o Natan, é o link direto do WhatsApp dele, então só ir lá. E também, se você quiser contratar alguém para fazer thumbs tão bonitas quanto as minhas, você pode contratar a Ana, que é minha designer de thumbs. Ela cuida também da parte visual do Instagram, então se você quiser ver o trabalho dela, basicamente clica no meu Instagram que está na descrição e vai lá e vê o grande portfólio que é o trabalho dela. A maior parte das artes lá são delas, algumas outras, uma ou outra lá que eu pego de uns memes na internet, mas a maior parte das artes autorais são delas, então né, você pode dar uma olhada. Todas as artes de posts de vídeo, essas coisas, é tudo dela. Stories também são tudo dela, então né, dá uma olhada lá, ver se você gostar. O contato dela está aqui na descrição também. Enfim, sem mais delongas, vamos entrar aí no assunto do vídeo. Tópico 1, né? Como sempre o professor começa, a introdução.
Este capítulo tratará de um verdadeiro gigante, um economista pouco estudado nos cursos de História do Pensamento Econômico. Para muitos, considerado não apenas um importante proto-austríaco, mas o verdadeiro fundador da ciência econômica. Honraria quase sempre associada ao nome, não menor, de Adam Smith. Foi o primeiro a publicar um tratado em que representava a economia em bases organizadas e científicas. O Essai sur la nature de commerce en general, acho que é assim que se fala, enfim, está em francês. Escrito por volta de 1730 e publicado na França em 1755, portanto cerca de 46 anos antes de A Riqueza das Nações ser publicado em 1776. Na verdade, seriam... tá, é isso mesmo, 46 anos, mas o ano de publicação serão 21 anos. Eu estava fazendo a conta aqui, eu falei, peraí, mas 45, 76 menos 55 dá 21, não 46. Então, é por causa que o professor considerou aqui o ano 1730 e não o ano de publicação. Cara, mas o livro foi... Olha que estranho, né? O livro foi escrito em 1730 e publicado só 25 anos depois. Demorou bastante, né? O economista brasileiro Domingos Crossetti Branda, em artigo publicado na página do Instituto Mises Brasil em 24 de março de 2011, sob o título O Pai Fundador da Economia Moderna, observa que Richard Cantillon descarta com razão que, antes de entrar no parágrafo aqui do Cantillon, eu vou tentar achar esse artigo, tá? E vou deixar na descrição aqui para quem quiser acompanhar o artigo inteiro, então também estará com uma leitura expandida aí na descrição. A sistemática de exposição metodológica de ideias e seu enfoque emancipado da política e da ética demarcaram um campo independente da investigação, a economia, que caracterizava Cantillon como um tipo de pensador diferente dos escolásticos medievais. Centrava sua análise econômica na ação humana e a abstraía de outras dimensões, procedimento que Mises caracterizaria mais tarde como método Gedanken. Assim, podendo analisar a relação de causa e efeito existentes na vida econômica. Desse modo, ele desenvolveu sucessivas aproximações e abstrações e explicar questões fundamentais da teoria econômica, como a do valor e preço, a da atividade empresarial, a da moeda e a da autorregulação do mercado, entre outras questões. Então, o Cantillon ele já tinha uma teoria de valor, né, acerca de onde que vem o valor das coisas, que era diferente da do Adam Smith, né, que o Adam Smith ele coloca como se fosse do valor trabalho, e aí daí deriva, o Marx pega os escritos de Adam Smith e deriva o mesmo erro crasso, né, e aí o resto, enfim, é história. O professor Mark Thornton inicia o capítulo 2 do livro The Great Austrian Economics, editado por Randall J. Oldcombe, com a seguinte consideração. Muitas das percepções austríacas foram estabelecidas na economia pelo banqueiro irlandês Richard Cantillon. Aí, de novo, não se sabe quando ele nasceu, então algum ponto da década de 1680. Da década de 80 do século, acho que é 17, né, se não me engano, enfim. Eu sou péssimo com séculos, se eu errei o século, vocês me corrijam no comentário. E também já comenta que ajuda a engajar o vídeo. E sua publicação solitária, Essays sur la natureza do comércio em geral. Então, é estranho que ele era inglês, mas irlandês, né, e escrevia em francês, né, meio, sei lá. Parece claro que Cantillon foi uma importante influência sobre o desenvolvimento da economia austríaca e que ele pode ser considerado um membro da escola austríaca. Karl Menger tinha uma cópia do Essay em sua biblioteca antes da publicação dos princípios da economia política. Na verdade, as origens da própria teoria econômica podem ser atribuídas a Cantillon. William Stanley Jevons, um dos cofundadores da Revolução Marginalista, e um economista que geralmente é acreditado como redescobridor de Cantillon, classificou o Essay como um tratado sistemático e conectado, cobrindo, de uma forma concisa, quase todo o campo da economia. É, portanto, o primeiro tratado sobre a economia. Ele chamou o trabalho de berço da economia política. Joseph Schumpeter, o grande historiador do pensamento econômico e estudioso de Eugene von Mobawerk, escreveu o Essay como a primeira penetração sistemática do campo da economia. Murray Rothbard, em seu tratado sobre a história do pensamento econômico, chama Cantillon de o pai fundador da economia moderna e chega a tratar deselegantemente Adam Smith como um plagiador de Cantillon. O Rothbard descendo a porrada no Adam Smith, né? Mas vamos lá. E o professor Thornton prossegue lembrando que o episódio de maior relevância na vida de Cantillon foi seu envolvimento com John Law, 1671-1729, e seus famosos esquemas monetários. Cantillon se opunha às teorias inflacionistas de Law, mas entendia como os esquemas funcionam no mundo real e quais as suas falhas. Assim, ele foi capaz de criar uma grande fortuna a partir do sistema de Mississippi e da famosa bolha Saltzia. Durante o pesadelo no rescaldo daqueles desastres financeiros, Cantillon escreveu seu famoso essay, emancipando-se do pesadelo mercantilista predominante naqueles dias para fazer uma contribuição pioneira para o nosso conhecimento do método, teoria e política. Basicamente, o Cantillon ele fez grana aprendendo o que hoje é chamado de efeito Cantillon em homenagem a ele, que é basicamente
surfar o ciclo econômico da maneira correta. Como assim? A hora que ele viu a alta, ele começou a comprar, tipo assim, na baixa, né? Ele começou a comprar coisa, ele viu que estava dando um boom inflacionário, e aí quando chegou no pico, ele vendeu antes de tudo capotar e dar uma crise, então ele surfou o ciclo econômico, vamos dizer assim, essa onda econômica. Então ele fez grana nisso, então ele ficou rico com isso. Por quê? Porque ele era inteligente o bastante para perceber esses fenômenos. Então, hoje, se basicamente você tem a TASSE, a teoria acerca dos ciclos econômicos, é muito por causa da contribuição, né, das contribuições do Cantillon. Então, pra vocês entenderem o quão importante é o Cantillon para a teoria austríaca. Então, a gente não está falando de qualquer cara, é tipo um dos grandes mesmo. Mas vamos lá. Pouco depois de escrever o essay, Cantillon foi assassinado em condições misteriosas e sua obra permaneceu completamente desconhecida por mais de 2 décadas. Ah, então é por isso que ele ficou 25 anos, eu não lembrava dessa parte. Então, os 25 anos que não ficaram, a obra não apareceu é porque, né, mataram o Cantillon. É interessante notarmos que seu livro influenciou o desenvolvimento tanto dos fisiocratas quanto dos economistas clássicos, a ponto de ser um dos poucos autores mencionados por Adam Smith em A Riqueza das Nações. No entanto, o escocês, que ficou com os louros do fundador da ciência econômica, teria deturpado as ideias de Cantillon, o que fez com que este ficasse quase que esquecido durante o apogeu da economia clássica. O resgate da importância de sua obra deve-se aos franceses Turgot e Say, dois importantes precursores da moderna escola austríaca, bem como a John Stuart Mill, já no apagar das luzes do século XIX. Graças a Mill, quando da chamada Revolução Guardinalista ocorreu uma redescoberta de Cantillon e de muitas de suas proposições. Como escreveu Rothbard no capítulo 12 do seu tratado Economic Thought Before Adam Smith, ou seja, o pensamento econômico antes de Adam Smith, página 343 a 62, tá? O filósofo escocês e cobrador de impostos Adam Smith não deve ser considerado o pai da economia, pois esse título deve pertencer ao empresário irlandês e economista austríaco Richard Cantillon. Controvérsias à parte, é indiscutível que Cantillon foi um economista e homem de negócios brilhantes, que antecipou em 2 séculos muitos insights austríacos, bem como algumas proposições de Milton Friedman, 1912 e 2006, da Escola de Chicago, especialmente no que diz respeito aos efeitos diferentes que variações na oferta monetária provocam na economia no curto e no longo prazo. 2. Biografia de Cantillon. Infelizmente, não dispomos de muito pormenores a respeito da vida de Richard Cantillon, apesar de diversos acadêmicos considerarem praticamente um autor moderno. As palavras de Joseph Spengler, grande parte da vida de Richard Cantillon permanece envolta em mistério. Nota 48. Richard Cantillon, o primeiro dos modernos, traduzindo aqui. O Jornal de Política Econômica, volume 62, número 4, página 283, a página citada. Ainda não sabemos com exatidão, por exemplo, onde ou quando Cantillon nasceu. Por isso que tem uma interrogação no livro de quando ele nasceu, e eu disse que ele nasceu em algum ponto da década de 1780, é isso? Deixa eu só voltar aqui no começo para não falar besteira. 1680. Eu já estava falando besteira, jogando 100 anos para frente. Também há dúvidas remanescentes no que diz respeito ao que se diz sobre seu falecimento. O que sabemos é que ele nasceu durante a década de 1680, provavelmente em Ballyronan, no condado de Kerry, que se situa no oeste da Irlanda. Sabemos também que sua família é de origem anglo-normanda. Na primeira década do século XVIII, mudou-se para a França e nacionalizou-se francês em 1708. Em 1711, serviu ao governo britânico, organizando pagamentos para os prisioneiros de guerra durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Permaneceu na Espanha até 1714, onde estabeleceu vários contatos empresariais e políticos. A seguir, passou a mover-se entre Londres, Paris e outras capitais europeias, desenvolvendo atividades na indústria bancária e trabalhando para um primo, na época correspondente do ramo parisiense de um banco familiar. Em 1716, obteve apoio financeiro de James Briggs e comprou a parte do banco que era de seu primo. Graças às suas conexões financeiras e políticas, inclusive contatos na Holanda e com mercadores irlandeses em Bordeaux e Nantes, mas principalmente devido a seus talentos, revelou-se um banqueiro de sucesso. Então, de novo, como eu falei, como ele tinha um grande conhecimento de economia, essa questão dele saber surfar o ciclo, entre aspas, ele acabou sendo um bom banqueiro. Né? Então, ele ganhou uma boa grana com isso. Como banqueiro privado, Cantillon não podia receber depósitos do público. Assim, especializou-se na realização de transferência de dinheiro entre Paris e Londres. Em sua nova fase na sua vida, Cantillon associou-se ao mercador escocês John Law, ao mercantilista, perdão, um indivíduo de personalidade aventureira e que chegou a matar um oponente em um duelo, o que o forçou a abandonar a Inglaterra em 1695. Baseando-se na teoria monetária de William Potter em seu tratado de 1650, The Key of Wealth, a chave da riqueza, na qual Potter refutou as teorias metalistas, propondo usar como moeda títulos de dívida emitidos por uma empresa de comerciantes, garantidos por imóveis. John Law afirma que os aumentos da oferta de moeda levariam
ao emprego de terra e trabalho não utilizados, elevando assim a produtividade. O que Lau desejava era a criação de uma espécie de banco nacional, dotado da capacidade de realizar a emissão de dinheiro. Basicamente, esse cara estava sendo uma espécie de precursor de uma ideia de um banco central. Em 1716, o governo francês permitiu-lhe fundar o Banque Generale e, ademais, Lau obteve um monopólio virtual sob o direito de desenvolver territórios franceses na América do Norte com a criação da Mississippi Company. Em contrapartida, Lau financiaria a dívida do governo francês às baixas taxas de juros. De acordo com Brewer, na época o governo francês encontrava-se sufocado por dívidas gigantescas, resultados das guerras de Luís XIV. Lau criou então uma bolha financeira especulativa vendendo da Mississippi Company e utilizando-se do monopólio virtual do Banco Generale para emitir as notas bancárias necessárias para financiar seus investidores. No início, as expectativas de obter ganhos elevados incentivaram o público a comprar suas ações a preços altíssimos. Olha aí, o cara mandou realmente uma bolha. Lau conseguiu manter seu esquema durante um tempo, efetuando manipulações na política monetária através de seu banco que, efetivamente, funcionava como um banco central. Nota 49, Brewer, Richard Cantillon, o pioneiro da teoria econômica, página 6. Então, o que o cara estava fazendo, basicamente? O que um banco central faz? O que um banco central faz? Ele manipula a taxa de juros, ele joga os juros para baixo, e aí com isso ele incentiva pessoas a investirem em negócios que são chamados de male investments, quer dizer, maus investimentos. São investimentos que não dão certo porque a taxa de juros está baixa, então por isso que eles funcionam. Quando a taxa de juros retorna ao seu nível natural, ou seja, o nível de mercado, e não tem como saber qual é esse nível porque é muita informação para uma pessoa só, simplesmente esse preço acaba encontrando um certo nível de equilíbrio, e não quer dizer que ele fique estático, tá? Ele pode mudar. Basicamente, ele manipulou essa taxa de juros e jogou dinheiro para dentro do local. Fez uma grana, mas é uma bolha, e eventualmente ela acaba estourando. Então, vamos ver aqui, seguir a história. Esses movimentos especulativos proporcionaram a Richard Cantillon, que chegou a atuar como banqueiro e agente para Lau, o acúmulo de uma grande fortuna. De novo, volta no que eu falei, o Cantillon sabia pilotar o ciclo, vamos dizer assim, surfar o ciclo. Cantillon comprava as ações da Mississippi Company a preços muito baixos e, posteriormente, as vendia a preços substancialmente maiores. Entretanto, o sucesso financeiro e o crescimento da influência de Cantillon provocaram atritos em seu relacionamento com John Law. Isso chegou ao ponto de Law ter ameaçado prender Cantillon caso ele não deixasse a França dentro de 24 horas. Cantillon respondeu: "Eu não vou embora, mas eu vou fazer seu sistema ter sucesso." Posteriormente, os projetos de Law começaram a afundar e ele chamou Cantillon de volta. Cantillon, entretanto, optou por não se envolver. Basicamente, ele falou: "Tá me ameaçando de morte, então foda-se. Tá me ameaçando de prisão, né? Foda-se, se vira aí. Você não é o espertão?" Cantillon meteu louco aqui, basicamente. Mas tá certo. No fim das contas, em 1718, Lau, Cantillon e o rico especulador Joseph Gage fundaram uma companhia privada com o propósito de financiar a especulação imobiliária na América do Norte. Em 1719, Cantillon deixou Paris e foi para Amsterdã, retornando brevemente no começo de 1720. Realizando empréstimos em Paris, Cantillon tinha dívidas sendo quitadas em Londres e Amsterdã. Com o colapso da bolha de Mississippi, Cantillon foi capaz de exigir altas taxas de juros. No entanto, a maior parte de seus devedores tinha sofrido prejuízos financeiros no colapso da bolha e por causa disso culpavam Cantillon, que se envolveu em inúmeros processos movidos por seus devedores, provocando inclusive um grande número de planos de assassinato e acusações criminais. Provavelmente algum desses credores deve ter feito o plano para poder assassinar ele, né? Ademais, Cantillon enfrentava a cobrança de uma grande soma de impostos na França, onde, nas palavras de Brewer, o colapso dos esquemas de Lau foi seguido por altos impostos retroativos sobre aqueles que se acreditava que tinham ganhado em excesso. Nota 50, mesmo livro citado anteriormente, página 7. Seguindo aqui. A despeito desses reveses, Cantillon ainda permaneceu muito rico e bem relacionado nos altos círculos. Então, mesmo tomando uma marretada do Estado, ele ainda estava rico. Em 16 de fevereiro de 1722, Cantillon casou-se com Mary Mahoney, 1701-1751, filha de conde Daniel O'Mahony, 1640-1714, um rico mercador e ex-general irlandês que fora morto em combate na Espanha. Nota 51, Richard Murphy. Murphy, na verdade, Richard Cantillon, empresário e economista. Página 42 a 43, a citação dessa parte pessoal aqui. Após o matrimônio, Cantillon e sua esposa passaram grande parte do restante da década de 1720 viajando pela Europa. Embora ele frequentemente retornasse a Paris entre 1729 e 1733, estabeleceu sua residência permanente em Londres. Em maio de 1734, sua casa em Londres sofreu um incêndio misterioso e devastador, chegando-se a presumir que Cantillon tivesse morrido no fogo, dado que foi encontrado um corpo carbonizado.
Apesar das causas do incêndio ainda serem desconhecidas, uma das teorias mais aceitas atualmente é que Cantillon foi assassinado por seus inimigos. Nota 52, é o livro do Brewer aqui, de novo, página 8, a citação onde está. Uma outra hipótese é que Cantillon teria provocado o incêndio para forjar sua própria morte como maneira de escapar do assédio de seus credores e aparecendo posteriormente no Suriname com o nome de Chevalier de Louvigny, uma figura misteriosa que foi encontrada nesse pequeno país. Peraí que eu estou virando a página. Eita, a página grudou. Aí. 6 meses após o incêndio, portando diversos documentos pertencentes a Cantillon. Nota 53, de novo, mesmo livro, página 9. Infelizmente, de acordo com Victor Riquet, o Marquês de Mirabeau, o essay aparentemente apenas uma pequena parte da totalidade dos trabalhos de Cantillon, foi a única obra que sobreviveu ao incêndio. Então, pegou fogo na casa dele, então tudo foi destruído, exceto o essay, né, que é a obra mais famosa dele. Nota 54, Marquês de Mirabeau, Les Amis des Hommes, Traité de la Population, Avignon, 1756, página 238. Então, de onde está a citação? É em francês. E acho que agora eu gastei todo o meu francês. Bom, feita a parte da biografia, né, do Cantillon, para vocês entenderem mais ou menos quem ele era. Então, provavelmente, assim, a hipótese mais aceita é que realmente ele morreu ali, né? Talvez, ou também tenha forjado a própria morte, enfim, não se sabe. É interessante, né? Porque o Cantillon é um pensador tão influente e ao mesmo tempo ele é tão envolto em mistério, né? A gente não sabe muita coisa sobre ele. Não sabe nem onde o cara nasceu e nem as circunstâncias da morte dele. Sabe que ele foi assassinado, mas fica a pergunta, será que ele realmente foi assassinado? Será que ele só não, tipo... galera, Richard Cantillon morreu, agora assumiu outra identidade, tá beleza, vou viver aqui, tipo, de boa, sem que ninguém encha meu saco. Pode ter sido também, né? Na época, esse tipo de coisa, forjar morte, esse tipo de maluquice assim, não sei se era mais fácil ou mais difícil que hoje. É que hoje tem tudo digital, essas coisas, é mais complicado. Acho que talvez naquela época fosse mais fácil, não sei. Só uma coisa que passou aqui na cabeça. Mas vamos lá, vamos entrar na parte mais interessante, saindo da vida pessoal do Cantillon, vamos entender as ideias do Cantillon. Por que ele é tão importante? Tópico 3, o pensamento de Cantillon. Em outro artigo, Cantillon na causa dos ciclos de negócio, Business Cycle, né? 55. Aqui é o artigo do Mark Thornton, Cantillon in the Cause of Business Cycle, na verdade, Journal of Health and Economics. Eu vou ver se eu acho isso, tá? E vou deixar na descrição também. Se eu não achar, não tá, mas se eu achar, enfim, vou deixar na descrição. O mesmo Mark Thornton enfatiza que Richard Cantillon meu nariz está coçando. Foi o primeiro economista a examinar com sucesso a natureza cíclica da economia capitalista. Vivendo em um tempo, início do século XVIII, em que as instituições de economia capitalista moderna foram estabelecidas e os primeiros grandes ciclos de negócio ocorreram, ele foi o primeiro a identificar suas causas e seus efeitos com singular originalidade. Em contraste com os mercantilistas, Cantillon era um observador astuto que desenvolveu uma compreensão econômica clara sobre moeda, bancos, comércio internacional e mercado de ações, mercados em que arriscou seu capital e fez sua fortuna. Cantillon foi o primeiro a modelar a economia como um todo interligado em desenvolver o que hoje conhecemos como modelos de fluxo circular da riqueza, assim como o mecanismo de preço que regem os fluxos internacionais da moeda. Ele percebeu que os mercados eram regulados pelos movimentos de preço com base na oferta e demanda e identificou tendências equilibradoras mediante as trocas voluntárias nos mercados. E aqui tem um gráfico, tá, que é do fluxo circular do Cantillon. Eu espero que a câmera foque bem aqui, deixa eu... Espera aí que eu preciso ajustar o... Aqui dá pra ver melhor agora porque tá com muito brilho e depois eu ajusto de volta, mas enfim. Focando aí pra vocês darem uma olhada, mas quem quiser acompanhar a página 161. E ajustando o brilho de novo para voltar ao normal. Enfim, ficou minha mão aí na tela, mas vai ficar assim mesmo. De fato, o essay apresenta uma metodologia causal distinta, separando Cantillon de seus antecessores mercantilistas. É uma obra em que a palavra natural é constantemente usada, tentando implicar uma relação de causa e efeito entre as ações econômicas e os fenômenos reais. Murray Rothbard acredita Richard Cantillon como sendo um dos primeiros teóricos a isolar o fenômeno econômico com modelos simples, onde outras variáveis incontroláveis podem ser fixadas. George Guy de Huysmans compara alguns dos modelos apresentados no essay, que trabalha com a hipótese de um equilíbrio constante, ao conceito de Ludwig von Mises de economia uniformemente circular. Even Rotation Economy é o conceito do Mises.
Cantillon faz uso frequente do conceito de quaterparibus no essay, em uma tentativa de neutralizar variáveis independentes, na linha seguida quase 200 anos depois por Alfred Marshall. O que é esse quaterparibus, paribus, né, que também é conhecido como ceteris paribus? Quer dizer uma situação que é tipo tudo mais constante. Então, é como uma forma dele isolar as espécies de variáveis. Então, tipo assim, se nada mais mudar, então é assim e será assim. Um exemplo, tá? Além disso, a ele é atribuído o emprego de uma metodologia semelhante ao individualismo metodológico de Karl Menger, ao deduzir, peraí que tá virando a página aqui, deduzir fenômenos bastante complexos a partir de simples observações individuais. Cantillon enxergava a economia como um sistema organizado de mercados interligados que operam no sentido de chegar a um equilíbrio. As instituições desse sistema organizado evoluíram ao longo do tempo em resposta às necessidades, que por sua vez ligam todos os habitantes de uma sociedade em uma rede de reciprocidade. O sistema é mantido em ajuste pelo livre jogo dos autointeresses e a economia funciona mediante a ação de uma classe de empresários que realizam todas as trocas da circulação do Estado. Cantillon tinha a convicção que um sistema de mercado funciona melhor sem interferência do governo. Os empresários, assim como outros participantes do mercado, estão vinculados em reciprocidade, uma vez que na realidade são consumidores e clientes, um em relação ao outro. Seu número é, portanto, regulado pelo número de clientes ou a demanda total e suas decisões são tomadas em condições de incerteza sobre o futuro. 3.1 Atividade empresarial. A segunda metade da primeira parte do essay é onde Cantillon torna-se o primeiro economista a desenvolver as ideias austríacas sobre o empreendedor e seu papel na economia. O empreendedor, para ele, é quem assume os riscos causados pela mudança na demanda de mercado. Este é um reflexo direto do próprio início da carreira de Cantillon como assistente tesoureiro durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Lá, ele aprendeu e se destacou no papel de contador e negociador de contratos, e aprendeu o básico do sistema bancário e financeiro internacional. Na segunda parte do essay, Cantillon expôs sua análise austríaca pioneira da economia monetária, expondo o grande erro do mercantilismo, a falsa ideia de que o dinheiro é riqueza. Na parte 3, Cantillon aborda as questões do comércio exterior e taxas de câmbio, bem como o papel dos bancos, e faz algumas de suas mais importantes contribuições para a compreensão da economia. Esta seção é uma crítica das políticas mercantilistas e das inovações financeiras de John Law nas bolhas do sistema de Mississippi e de Salt Sea. Isto é um reflexo do terceiro período na carreira de Cantillon, durante o qual ele fez fortuna através da compreensão do sistema financeiro e de suas consequências inevitáveis. De 1721 até sua morte, em 1734, Cantillon, como vimos, envolveu-se em disputas legais. Ele estava comprometido com diversos processos envolvendo seus negócios bancários e a Salt Sea Bubble. Foi também acusado de tentativa de homicídio e preso 2 vezes, embora por pouco tempo. É importante atentarmos para o fato de que o essay foi escrito neste momento, e há indícios para suspeitar que Cantillon tenha desenvolvido a sua teoria econômica como parte de sua defesa legal contra as acusações de usura. O papel do empresário é uma das grandes contribuições de Cantillon à teoria econômica. Então, olha que fascinante esse fato. Ele escreveu a maior obra dele como uma espécie de tese de direito em defesa dele mesmo. De, tipo, olha só, não, eu não fiz nada de errado, é só tipo, eu percebi essas coisas aqui, eis um tratado explicando isso. Então, bastante interessante. Ele fala do empresário no sentido clássico do agente de grandes aventureiros de negócio, mas também faz uma distinção teórica entre aqueles que trabalham para um retorno fixo ou salário ou aqueles que enfrentam os retornos incertos, incluindo os agricultores independentes, artesãos, comerciantes e fabricantes. Esses empresários compram insumos a um determinado preço para produzir e vender mais tarde a um preço incerto. Em busca do lucro, o empresário deve suportar os riscos que ele enfrenta com a incerteza generalizada de mercado. Vamos passar aqui. Aí, aqui encerra o tópico 3.1. Vamos ao tópico 3.2. Sobre as origens da teoria econômica. Cantillon envolveu-se de corpo e alma nos acontecimentos cruciais de sua época e conheceu muitos grandes intelectuais, incluindo vários escritores mercantilistas importantes. Por essa razão, não escapou completamente da mentalidade mercantilista então em moda, mas é realmente incrível como ele claramente rompeu com esse passado por conta própria, para produzir o primeiro trabalho coerente e abrangente de teoria econômica. As contribuições de Richard Cantillon ao método da economia, enquanto não apreciadas em seu tempo e em grande parte esquecidas, são verdadeiramente notáveis quando colocadas no contexto histórico. O que impressionou economistas importantes como William Stanley Jevons, Joseph Schumpeter, 1883-1950, Hayek e Murray Rothbard foi a abordagem científica de Cantillon e a teorização lógico-dedutiva, tão característica da escola austríaca,
e da revolução marginal. Ao longo do essay, Cantillon está permanentemente preocupado com o fornecimento de explicações científicas para os fenômenos econômicos. Suas investigações mostram sempre preocupações com o estabelecimento de causas e efeitos. Cantillon muitas vezes expressa a relação causal com o termo natural, que ele usou 30 vezes no essay e que foi utilizada com o mesmo significado por Nucket Wilson no século XX. Então, olha aí, o cara no século XVIII, o cara usa o mesmo termo, né, no século XX, antecipando ele em 200 anos. Né? Cantillon realmente era um economista notável. Como eu falei no começo do capítulo, a gente está tratando de um dos grandes aqui, não está tratando de qualquer carinha, não. O Cantillon realmente é dos grandes. Mas vamos lá, vamos seguir aqui que ainda tem bastante coisa ainda. Outra característica marcante de sua análise austríaca é a sua intenção de limitar-se à economia positiva de cada tema, um atributo que Hayek considerou especialmente notável para um economista de sua época. Cantillon também emprega que o método de abstração ou construção imaginária para teorizar sobre a economia. Ele usa a cláusula ceteris paribus, por exemplo, quando se discute a produtividade do trabalho. Quanto mais trabalho é gasto nela, terra, outras coisas sendo iguais, mais ela produz. Ele usa a ferramenta teórica do país pequeno e isolado, como os teóricos modernos da economia internacional fazem para eliminar fatores complicadores, tais como distúrbios monetários e comércio internacional. Mais importante, ele usou essa construção, um modelo para deduzir o ponto central austríaco de que a produção depende da demanda, nesse caso, a demanda do proprietário da grande propriedade. Além disso, como o proprietário contrata a produção de suas terras aos agricultores, ele cria empresários e uma economia se desenvolve com a troca, os preços, o dinheiro e a competição. Cantillon tem uma compreensão sofisticada do sistema de preços e suas análises contêm a maioria dos elementos da análise austríaca moderna. O preço é determinado pela demanda e escassez relativa. A demanda é um conceito subjetivo com base nos humores e fantasias do povo. É o consentimento do povo juntamente com a escassez relativa de um produto, com a relativa escassez de um produto, na verdade, que determina o preço do mercado, entendendo-se por preço de mercado o preço pago ao vendedor. Do mesmo modo, o valor dos metais no mercado varia de acordo com sua escassez ou abundância, ou de acordo com a demanda. O que isso aqui quer dizer, basicamente? O preço, realmente, ele é uma informação, mas também ele é um fechamento de negócio, vamos dizer assim. Se eu chego para você e te ofereço esse controle de ar-condicionado sei lá, 10 reais, você vai provavelmente achar um bom preço. Fala, pô, cara, 10 reais tá um preço bom, mas aí eu chego pra tu e falo, ó, ele tá 10 reais, tá aqui, ó, 10 reais, mas ele, sei lá, o botão de ligar e desligar, finge que não tá funcionando, que é isso aqui, não tá funcionando. Aí você pensa, pô, 10 reais, eu vou ter que comprar um botão, vou ter que mandar pra poder arrumar. Ah, sei lá, um controle novo tá 50 reais. Ah, eu vou gastar 20 pra poder pagar um novo. Então, 10 reais, tá bom, vai, eu vou mandar arrumar, por 30 conto eu fico com o controle. Então eu posso dizer que o preço de mercado de um controle quebrado é 10 reais? Não. Não necessariamente, é o preço que foi vendido. Isso pode tornar como base para outras pessoas? Pode, alguém pode vender por menos, pode vender por 8, pode vender por 5, pode vender por mais até, pode vender por 12, por 15. É simplesmente uma informação. Então o que isso quer dizer? Agora digamos que, sei lá, a pessoa realmente está querendo um controle e chega várias pessoas oferecendo. Ah, eu te ofereço 10 reais nesse controle. Aí chega outro e me oferece 12. Então você já tem uma maior demanda por esse controle de ar-condicionado. Então significa que o preço dele vai subir porque mais pessoas querem. Se mais pessoas querem, você pode vender mais caro. Você pode, por exemplo, vender o pão a 25 centavos. Vou dar um outro exemplo. Ah, mas aí tem muita gente está comprando pão, sei lá, por qualquer motivo que seja. Pô, eu vou tentar vender a 30. Pô, a 30 zerou o estoque. Pô, vamos aumentar para 40? Pô, 40 também aumentou o estoque. Vamos virar 50. Pô, 50 também aumentou o estoque. Então o preço vai subindo até que chega uma hora que, sei lá, você coloca 75 centavos cada pão, a galera olha e fala, não, 75 centavos não vale. Aí você tem que baixar o preço de novo. Então tem essa questão do que o Cantillon coloca aqui, né? Base humores e fantasias do povo. Então o humor da galera tá legal para pagar 25 centavos no pão? Tá legal para pagar 50 também? Tá. Então, tipo, mas e se eu colocar 60? Não, 60 ninguém compra. Aí o humor mudou, entre aspas, né? Que seria, tipo, a subjetividade do valor. Então, olha como o Cantillon já estava antecipando muita coisa. Mas vamos lá. Cantillon faz uma distribuição importante entre preço e preço de mercado. E entre valor e valor de mercado, que tem servido como fonte de confusão sobre o significado de sua economia. Preço de mercado e valor de mercado são os preços reais que ocorrem no mercado com base em forças de oferta e demanda.
Preço e valor são conceitos distintos e separados de preços de mercado. Eles estão relacionados com o que ele chamou de valor intrínseco e são usados para descrever o custo de oportunidade dos recursos utilizados para produzir o bem particular em questão, a terra e o trabalho específico que foram sacrificados para produzir o bem. 3.3. Custos de oportunidade. Como observou Hayek, o aspecto mais importante do essay no campo do valor e teoria dos preços é sua busca por regras e fórmulas que podem explicar a relação normal entre o valor ou o preço de vários bens, concentrando-se nas forças e mecanismos consistentes em restaurar a normalidade dessas relações. Nota 56 aqui. Hayek, sobre Richard Cantillon, Journal of Libertarian Studies, volume 7, número 2, página 263. Vamos seguir aqui. Mais importante ainda foi Cantillon nomear e descrever um conceito para o qual não existia um termo no mundo, porque Cantillon dominava diversas línguas fluentemente. Sua concepção de custo como sacrifício de terra e trabalho é muito mais avançada do que a teoria de terra e do valor dos fisiocratas, ou a teoria do custo e do valor trabalho dos economistas clássicos, entre eles claramente Adam Smith. Então ele já estava mais avançado em responder a pergunta, o paradoxo do valor, do que o Adam Smith, Karl Marx, enfim, todos os idiotas que seguiram a teoria do valor trabalho. Mas Cantillon tinha uma compreensão muito mais rica de custos do que uma simples medida de quantidade de terra e trabalho que entram em produção. Cantillon ressaltou dois conceitos importantes no essay que forneceram maior profundidade à sua concepção de custo. Primeiro, ele via todos os recursos como heterogêneos. Cada pedaço de terra era uma quantidade diferente e cada trabalhador também de uma qualidade diferente. Ou seja, antecipou elementos importantes da teoria seca do capital, esboçada por Mencken e desenvolvida por Baumgartner. Por isso, enquanto o valor intrínseco era uma medida de custo, não era possível simplesmente contar o número de horas e acres, exceto de um modo abstrato ou em ilustrações simples. Na verdade, depois de estabelecer uma teoria preliminar da terra e do trabalho de valor da primeira parte, ele observa no início da segunda parte que, para determinadas mercadorias na economia real, é impossível fixar os seus respectivos valores intrínsecos. O que isso quer dizer aqui? Explicando um pouco dessa parte aqui da teoria da heterogeneidade do capital. Isso quer dizer que, assim, eu, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, eu estou trabalhando numa determinada área. Vou me usar mesmo como exemplo. Digamos, eu vou trabalhar num call center. Eu já trabalhei em call center antes, então eu tenho uma certa experiência nessa área. Eu vou me sair igual a um cara que nunca trabalhou em call center na vida? Digamos, nós dois somos contratados, dois novatos. Não, provavelmente eu vou me sair melhor, porque eu já tenho alguma experiência nisso. Ele vai ser... outra pessoa lá vai ter um desempenho pior. Isso quer dizer que nós dois somos iguais? Não, há uma certa desigualdade, uma não homogeneidade, vamos dizer assim, em relação ao capital. No caso, nós somos parte do capital também, né? No caso, como trabalhadores. Então vamos pegar um exemplo. Vamos ainda manter o exemplo de call center. Então tem uma empresa muito bem estabelecida, que fatura muito bem, e tem uma nova empresa surgindo no mercado. Será que os donos das duas empresas têm a mesma capacidade de investimento, a mesma inteligência, o mesmo know-how de mercado? Não, não tem. Então também eles são não homogêneos, são heterogêneos, né? Então é basicamente isso que quer dizer essa parte da teoria a teoria seca do capital. Para resumir da forma mais simples, tá? É mais complexo que isso, mas enfim, estou fazendo um resumo, tá? Vamos lá. O outro conceito que ressaltou foi o uso alternativo de recursos. A terra poderia ser usada para o cultivo de milho ou para fornecer feno para os cavalos. E o trabalho poderia ser realizado na fazenda ou treinado em um ofício. Cantillon viu claramente que quando um proprietário escolhe possuir mais cavalos, ele está abrindo mão da produção e venda de grãos, que se a França desejava importar rendas finas, então ela teria que renunciar a uma certa quantidade de vinho produzido em seus vinhedos. Cantillon entendeu perfeitamente o conceito de custo de oportunidade e seu essay foi uma tentativa de construir o conceito para explicar escolhas econômicas. O que é esse custo de oportunidade? Vamos deixar mais claro aqui que isso aqui é um conceito importante. Pegando aqui de novo o meu próprio canal aqui como exemplo. De novo, ressaltando, quando você está vendo essa série, eu estou de férias. Então, para eu poder ter um tempo disponível para mim no futuro, né, no caso, quando isso está sendo lançado, eu precisei renunciar a um tempo no passado, trabalhar, aumentar a quantidade de horas de gravação e trabalho que eu tenho feito, para poder desfrutar de um tempo livre no futuro. Isso é basicamente um custo de oportunidade. Eu despendendo de mais horas no presente para poder ter mais horas livres no futuro. Um outro exemplo, vamos dar um exemplo que eu sempre gosto de colocar, que é simples, que todo mundo consegue entender. Uma padaria.
A padaria, ela tem a produção dela lá e o principal chamariz dela é pão. Então ela produz mais pão do que outras coisas. Mas aí, digamos, a demanda por pão começa a cair, você passa a olhar e fala, pô, talvez a galera tá querendo comprar mais bolo, então eu vou começar a diminuir a produção de bolo, aliás, a produção de pão para aumentar a produção de bolo. Isso é um custo de oportunidade, porque você não consegue produzir muito pão e muito bolo ao mesmo tempo. Ou você produz muito pão e pouco bolo, ou você produz muito bolo e pouco pão. Então você meio que tem que equilibrar ali a questão do quanto você vai produzir. E fazer isso é um cálculo empresarial, é você ter uma noção de negócio, uma expertise no negócio para entender qual que é o valor certo. Porque se você não souber fazer isso, você simplesmente não é um bom empresário, né? Não é um bom organizador de fatores de produção. Mas vamos lá. A descoberta do custo de oportunidade por esse importante precursor da escola austríaca marca sem dúvida a origem da teoria econômica. Outro aspecto da teoria de Cantillon a ser ressaltado, especialmente em sua concepção monetária e bancária, é o referente aos custos de transporte, porque o banqueiro, como o próprio Cantillon, serve como intermediário para reduzir os custos de risco e de transporte de enviar grandes quantidades de dinheiro ao longo de grandes distâncias. Cantillon foi o primeiro economista a aplicar os princípios da economia espacial em um tratado econômico geral. Deu contribuições originais e universais para a economia espacial, sob a natureza dos princípios facilmente aplicados para os campos da teoria da localização e de preços internacionais. Tópico 3.4 Teoria monetária. Sua bem-sucedida carreira como banqueiro desempenhou um papel importante em sua economia monetária, que Hayek considerava sua maior contribuição. Cantillon era um homem rico que entendeu que a natureza da moeda como meio de troca levou a sua evolução para metais preciosos, e que os príncipes não podem introduzir dinheiro imaginário ou obterem sucesso quando desvalorizam sua moeda. Uma posição firme em sua análise ao estilo austríaco era a rejeição da ingênua abordagem global da teoria quantitativa da moeda, porque sustentava uma abordagem de processo microeconômico para o estudo da moeda. Mostrou que o tipo de alteração na oferta de moeda e onde essa moeda entra na economia são cruciais para determinar que efeitos serão gerados, na verdade. Em outras palavras, Cantillon antecipou em 2 séculos a abordagem austríaca dos ciclos econômicos. Lembra quando eu disse lá no começo que ele sabia pilotar os ciclos? Então, é por causa disso. 200 anos antes da galera da escola austríaca chegar com a Tassi, o cara já tinha mais ou menos uma noção da Tassi. Esse é o quão brilhante era o Cantillon. Como eu disse no começo do capítulo, a gente não está falando de um qualquer aqui, a gente está falando de um dos grandes economistas da história. Para mim, ele entra pelo menos num top 5, mas se você discorda, deixa aí nos comentários e faz seu top 5 aí. Aí, quem sabe eu respondo o meu, não vou falar aqui no vídeo não. Rejeitou a visão mercantilista de Locke de que a taxa de juros era um fenômeno puramente monetário. Como Mises, ele descobriu que a taxa de juros é um preço baseado nas forças de oferta e demanda do mercado de fundos emprestáveis, que se o dinheiro novo aumenta a oferta monetária, o efeito é reduzir a taxa de juros. Descreve minuciosamente as forças que causam alterações nas taxas de juros e mostra como a taxa de juros é um fenômeno normal e importante da economia. E uma pequena pausa aqui para tomar uma água, porque na gravação desse vídeo, Baixada Santista tá um calor da porra. Ainda bem que tem ar-condicionado. Mas vamos lá. Defende os ganhos de altas taxas de juros através da comparação dos lucros e rendas das taxas ainda mais elevadas. Com base na sua descrição das taxas de juros e o que faz que sejam elevadas, Cantillon ridiculariza a noção de que o governo as deve regular. Sei lá, 300 anos atrás, 200 anos atrás, o cara já estava ridicularizando o governo regular a taxa de juros. Hoje em dia, quem defende que a taxa de juros não tem que ser regulada é que acaba sendo ridicularizado. Tem coisas que simplesmente pioram com o tempo. Mas vamos lá, tópico 5. 3.5, na verdade, né? Teoria dos ciclos econômicos. Cantillon construiu uma teoria dos ciclos econômicos bastante semelhante à teoria austríaca, ao analisar as mudanças na oferta de moeda e seus impactos de curto e de longo prazo sobre a economia. O aumento da oferta de moeda é a fase de crescimento, o início do ciclo. Suas descrições dessa fase do ciclo são os que muitos comentaristas têm usado para rotular Cantillon como mercantilista, porque mais dinheiro é visto como levando ao maior nível de atividade econômica. No entanto, ele apontou veementemente que surgem problemas mais cedo ou mais tarde. O principal gira em torno da inflação dos preços e do colapso da indústria nacional. A lição austríaca de Cantillon é que a política mercantilista é uma conveniência de curto prazo que falha a longo prazo. Teve a percepção, portanto, de que os efeitos da política monetária são diferentes e caminham em sentidos opostos no curto e no longo prazo. Nisto, além de antecipar os austríacos do século XX, antecipou também os monetaristas, especialmente Milton Friedman e seus discípulos da Escola de Chicago, na segunda metade do mesmo século. Olha como o cara era visionário, ele está antecipando a galera ali em 200, 250 anos,
como eu disse, vou bater nessa tecla de novo. Cantillon é um dos grandes. A gente não está falando de um qualquer aqui. Exatamente como os economistas austríacos modernos, Cantillon rejeitou o objetivo da política mercantilista de aumentar a oferta de dinheiro permanentemente a uma taxa constante, como recomendava Friedman. Percebeu, como Mises 200 anos depois, que uma dada quantidade de dinheiro fixa era suficiente, e que o montante só precisa mudar à medida que a economia muda de um sistema de trocas diretas para um de trocas monetárias, embora existam vários fatores que reduzam naturalmente a necessidade de dinheiro, tais como os serviços bancários e um aumento na velocidade com que circula a moeda. Cantillon mostrou ainda porque o bimetalismo criaria escassez de dinheiro e alertou contra o uso de papel moeda e os bancos nacionais, estatais, bancos centrais. É significativo que tenha fechado o essay com uma acusação a John Law e seu sistema, e esse ataque serve como um aviso que continua a ser importante e ignorado nos dias atuais. A citação aqui. É então inquestionável, essas são palavras do Cantillon, é então inquestionável que um banco com a cumplicidade de um ministro é capaz de levantar e apoiar o preço das ações públicas e reduzir a taxa de juros no Estado ao prazer desse ministro, quando as medidas são tomadas de forma discreta e, assim, pagar a dívida do Estado. Eu destaco especialmente esse trecho aqui, parando aqui para comentar. No momento que eu estou gravando isso aqui, houve durante um grande tempo, parte do ano, um embate entre o ministro Fernando Tachad, também conhecido como Fernando Haddad, que basicamente queria que o Banco Central, na figura do Braga Neto, que era o seu presidente, Banco Central do Brasil, estou falando, né? No caso sou brasileiro, abaixasse a taxa de juros. Ao prazer desse... e apoiar o preço das ações públicas e reduzir a taxa de juros no Estado ao prazer deste ministro. Este ministro aqui poderia ser perfeitamente substituído por Fernando Haddad. E assim pagar a dívida do Estado. Por que o Haddad queria um juros mais baixo? Para não ter déficit. Olha como isso é atual. Eu não estou falando de uma coisa abstrata, assim, um exemplo hipotético. Não, eu estou falando de personagens reais. Fernando Haddad, o Braga Neto, Lula. Isso aconteceu nesse ano de 2023. Foi um dos grandes embates políticos que teve no ano. Então, olha como o Cantillon ainda é atual. Mas esses refinamentos que abrem a porta para fazer grandes fortunas são raramente realizados com o único partido do Estado. E aqueles que participam neles são geralmente corrompidos. Odebrecht, Lula, Lava Jato. Parece familiar para vocês isso? Essas palavras aqui são maluquice, não tem conexão com a realidade? O Cantillon é só um louco? Ou será que o homem estava certo? O excesso de notas feitas e emitidas nessas ocasiões não perturba a circulação, porque está sendo usado para compra e venda de ações que não servem para a despesa dos consumidores e não são transformadas em prata. Mas se algum pânico ou crise imprevista leva os titulares a exigirem prata do banco estatal, a bomba vai estourar, então se verá que essas operações são perigosas. Richard Cantillon, aí o livro dele, né, o essay e tal, tá na página 323 aqui, a citação. Cantillon foi mal interpretado como mercantilista e teórico do valor objetivo ou intrínseco, mas na verdade o que fez foi expor os inúmeros erros do mercantilismo e explicar claramente o conceito de custo de oportunidade, o princípio fundamental da teoria econômica. Cantillon e seu essay são as origens da teoria econômica, e sua teoria é claramente consistente com a escola austríaca de nossos dias. Ainda em sua teoria dos ciclos, Cantillon verificou que a principal entre as forças que provocam desequilíbrios na economia é a manipulação da moeda por parte do governo. Enquanto os mercantilistas geralmente consideravam o dinheiro como fonte de riqueza que poderia ser rentável quando manipulado pelo governo, Cantillon mostrou que o dinheiro, as taxas de juros e o comércio internacional eram todos bem regulamentados e razoavelmente instáveis em seu estado natural, ou seja, sem o intervencionismo. Além disso, as manipulações por parte dos bancos nacionais e intervenções monetárias dos governos causam instabilidade e levam a distúrbios prejudiciais para a economia. Mostrou que os padrões de consumo e produção foram alterados e a economia acabou prejudicada quando o dinheiro e os juros foram manipulados pelo governo, criando o que hoje chamamos de efeito Cantillon, em homenagem ao Richard Cantillon. Sua abordagem fornece um caminho metodológico para o estudo de ciclos e uma causa dos ciclos, a intervenção do governo, posteriormente absorvida e elaborada por Ricardo, a Currency School, Wicksell, Mises, Hayek e a moderna escola austríaca.
o efeito Cantillon, expressão cunhada por Mark Blaug em 1927 e 2011, é a ideia de que as mudanças nos níveis de preço causadas por aumento da quantidade de dinheiro dependem da forma como o dinheiro novo é injetado na economia e de como afeta os preços em primeiro lugar. O dinheiro novo, então, espalha-se e altera o nível de preços e a estrutura de preços, ou preços relativos. Outra maneira de dizer isso é que, embora os preços subam conforme a quantidade de dinheiro aumenta, ao contrário da ingênua teoria quantitativa da moeda, os preços não sobem proporcionalmente, mas de uma forma complexa que depende de quem recebeu o dinheiro e de como ele foi gasto. Ora, esse é um dos pontos centrais da moderna teoria austríaca dos ciclos econômicos. Cantillon foi um austríaco nascido com 2 séculos de antecedência. O professor o Biratan Jorge coloca até uma exclamação aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para explicar essa questão da moeda e tal, que eu acho que vale a pena explicar aqui. Imagina o seguinte, o governo imprimiu moeda e ele tacou essa moeda nova em construtoras. Essas construtoras agora elas têm mais dinheiro em caixa, ou pelo menos mais dinheiro disponível para empréstimo, para poder construir prédios. Isso começa a gerar uma circulação de moeda nesse determinado setor. Primeiro, você começa a ter mais demanda por trabalhos de engenheiros. Então, engenheiros passam a ser contratados para trabalhar em construção civil. Não só engenheiros civis, mas engenheiros elétricos, engenheiros de automação, enfim, civis também, né, no caso. Então você tem essa galera. Logo abaixo deles vai começar a vir a galera chão de obra, né, os popular peão, os peão de obra. Então, galera, eletricista, azulejista, encanador, pedreiro, pintor, toda essa galera também vai começar a ter mais demanda para o seu trabalho, provavelmente os preços dos salários deles vão subir, já que há mais demanda, então o cara pode escolher, porque tipo assim, ele pode trabalhar para a consultora A, B, C, D, E e F, então tipo assim, se é um cara bom no que ele faz, cara, a consultora A tá me oferecendo R$1.000 aí para trabalhar, pô, a B tá me oferecendo 2.000, vou trabalhar para B, daqui a pouco ele recebe uma ligação da B e fala, ó, a gente paga 3.000, o cara vai trabalhar onde ele for mais bem remunerado, isso é natural, todo ser humano busca sempre a maior remuneração possível pelo seu trabalho, isso é você perguntar pra qualquer pessoa na rua, faz esse teste. Você trabalha com o quê? Trabalho, sei lá, com X. Pô, você gostaria de ganhar mais no seu trabalho? Todo mundo fala sim. Se encontrar algum maluco que fala que não, é bem estranho. Mas pode ser que tenha, mas é bem mais comum as pessoas desejarem ter mais, um salário maior do que menor, né? Enfim. E aí o que vai acontecendo? Então, a gente tem no primeiro escalão engenheiros, depois você tem os peões de obra, né? Vamos dizer assim, a galera da execução da obra mesmo, no segundo momento. E aí você pode começar a ter uma distorção no mercado de ensino, que é tipo, pega uma galera ali e fala, pô, cara, tá com bastante demanda ali, né, de engenheiro, de eletricista, encanador, pô, vou fazer uns cursos disso aí, sei lá, de repente uma galera vai fazer engenharia, tem mais aptidão com matemática, outra galera vai fazer curso de elétrica, vai fazer curso de encanamento, de encanador, né, pra poder aprender a mexer com encanamento, fazer encanamento e tal, tudo certinho. E essa galera vai começar a fazer o curso, e esse curso, evidentemente, não é imediato, a conclusão, né, leva um tempo. Você renuncia a um certo tempo de outras atividades, olha aí o custo de oportunidade para poder fazer esse curso em um certo valor monetário. E aí você faz isso porque você tem a expectativa, racional nesse caso, né, que você vai receber mais dinheiro no futuro e compensar aquele investimento de tempo e financeiro também que você fez no curso. Só que como é uma bolha, isso não se sustenta a longo prazo. Então pode ser que as primeiras pessoas que entrem nesse mercado elas ainda consigam surfar um pouco nesse ciclo econômico, ainda consigam pegar uma grana, pagar o curso e tal, ficar de boa. Digamos que pegou uma dívida estudantil ali, ou, sei lá, pegou com um parente, pegou no banco, enfim, de algum modo assim, entrou numa dívida, ou só simplesmente tinha uma grana economizada e pagou à vista o curso, por exemplo, enfim, de diversas formas. Mas isso começa a gerar uma circulação de dinheiro. Então você percebe que assim, o dinheiro, primeiro escalão, engenheiro, segundo escalão, a galera de obra, você coloca assim no terceiro escalão o pessoal de educação desses setores de obra, relacionado à obra. Você pode até colocar assim num quarto escalão, por exemplo, como aumentou muito a quantidade de trabalhadores numa determinada área, por causa que, sei lá, estão construindo tipo 5, 6 prédios num bairro, uma galera pode olhar para aquilo e falar, pô, mais gente vindo para esse bairro, né? Então, esse pessoal, como é que tá o contrato deles? Pô, eles recebem uma grana para almoço, como que é? Eles têm direito à hora de almoço? O cara vai lá, sei lá, um cozinheiro assim descobre, pô, a galera tem direito à hora de almoço. Recebe ali e tal, pô, vou montar um restaurante aqui com um sistema para aceitar o cartão da galera, de repente eles recebem em cartão, não em dinheiro, né, aqueles vale-refeição. Pô, vou montar um esquema aqui de restaurante que aceita um vale-refeição e, mano, fornecer comida pra galera aí. A rapaziada vai descer com fome aí, vamos dar comida pra eles. Quem não trouxer comida de casa, compra aqui de mim.
e aí você tem uma outra pessoa, e aí esse dinheiro novo ele vai circulando para essas pessoas. Até que eventualmente ele chegaria vamos colocar um quinto escalão, que seria o pessoal que vende comida. Por quê? Porque aumentou a demanda por comida naquele determinado bairro, por exemplo, e aí você precisa ir no mercado, comprar mais comida, mais volume de comida para poder alimentar toda aquela galera. Porque você está num restaurante, você acha que aquilo ali é uma boa ideia, um bom empreendimento e está alocando recurso, capital ali para isso. Então, basicamente, isso seria a questão da circulação da moeda. Ela não é uniforme. Então, o dinheiro novo ele vai chegar por último para alguém e geralmente esse alguém é a pessoa que acaba tendo percas monetárias porque o dinheiro que está circulando chega para ela por último, então ela pega os bens mais caros, mais inflacionados, né? No sentido de aumentar o preço, não no sentido da expansão monetária. Estou usando aqui a definição mainstream de inflação que está errada, mas enfim, é só para vocês entenderem. Então pega tudo mais caro e ela, consequentemente, empobrece. Isso é o efeito Cantillon. Então acho que esse exemplo deu para ficar claro. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, mas vale essa parte aqui, porque isso aqui é muito importante para ser entendido, tá? É um dos conceitos mais fundamentais da economia que, infelizmente, não é ensinado na escola. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Além disso, sua abordagem realista para os ciclos econômicos também inclui um insight à la public choice, ou neo-austríaca, a respeito da natureza e da causa do ciclo, em que o governo manipula o dinheiro e o crédito, não por ignorância, mas para beneficiar determinados grupos. E Cantillon não só nos fornece a causa e os efeitos dos ciclos, mas também a sua cura, que consiste em impedir a intervenção do governo na moeda e no crédito bancário. Essa é uma visão muito importante no mundo de hoje, dominado pelo controle dos bancos centrais sobre o dinheiro e o crédito bancário e acuado com a crise financeira em curso em todo o mundo desde 2007. Só um contexto histórico aqui, tá? Esse livro é escrito em 2017, então em 2017 ainda tinha algum resquício ali da crise de 2008, tá? Então ainda não tinha se recuperado totalmente. Muita gente ainda argumenta que na verdade nem se recuperou totalmente desde então, né? Mas enfim, não vou entrar nesse debate porque eu não tenho muito uma posição sobre ele. Mas enfim, vamos lá. Cantillon baseou sua análise na não neutralidade da moeda, mostrando claramente como alterações no estoque de moeda produzem efeitos reais. Começou a sua análise da moeda como sua origem como meio de troca e, em seguida, mostrou como a circulação de dinheiro ocorre em um modelo de fluxo circular da economia, incluindo o papel da velocidade do dinheiro. Concordou com John Locke e os teóricos quantitativistas que um aumento na quantidade de dinheiro gera um aumento dos preços, um ponto que ele afirmou, com o qual todos estão de acordo, mas a partir de uma perspectiva realista, Cantillon mostrou que as mudanças na quantidade de dinheiro não são neutras em termos de produção e consumo e que nem havia qualquer relação numérica confiável entre a quantidade de dinheiro e seu poder de compra. Antecipando a crítica austríaca à teoria do helicóptero despejador de dinheiro, um famoso exemplo de Milton Friedman, ele afirmou: dobrando a quantidade de dinheiro em um estado sobre os preços dos produtos e mercadorias, não serão sempre o dobro. Nota 58, de novo, o ECI, página 235. O impacto depende de onde o dinheiro é injetado na economia e como o novo dinheiro causa um novo rumo no consumo e até mesmo uma nova velocidade de circulação, mas que não é possível dizer exatamente até que ponto. Portanto, a relação proporcional da teoria quantitativa da moeda entre moeda e preços pode não acontecer. Cantillon mostrou que mudanças na quantidade de moeda podem causar vários tipos diferentes de efeitos reais sobre a produção, o investimento, o consumo e o comércio, ou seja, sobre o setor real da economia, dependendo de quem primeiro recebeu o dinheiro, efeitos agora denominados de efeito Cantillon, efeito de injeção ou efeito de primeira ordem. E pausa de novo para tomar uma água aí, que tá osso. 58 minutos de vídeo. Esse aqui vai ficar dos longos. Em seu primeiro exemplo, ele mostrou que o aumento do dinheiro através do ouro doméstico e de mineração de prata levaria ao aumento de consumo por pessoas na indústria da mineração, e que estimularia o aumento dos preços dos bens que adquiriram, por exemplo, carne e bens de luxo. Empresários e agricultores teriam que adaptar a sua produção para atender a um novo padrão de demanda, de modo que a estrutura de produção teria que se alterar. As pessoas não associadas à indústria de mineração iriam enfrentar preços mais altos e menos bens para consumir, e assim haveria também uma mudança na distribuição de renda. Como os preços continuaram a subir, o ouro seria exportado em troca de bens importados, e pessoas da população não ligadas à mineração podem até migrar para áreas com salários reais mais elevados. Cantillon demonstra assim que os mercantilistas estavam errados, pois mais dinheiro em circulação pode prejudicar a economia e causar distorções no padrão de produção e nos salários, como nos casos da Espanha e Portugal de seu tempo. É só um contexto, tá? Do seu tempo, no caso que ele está falando aqui,
é por causa da massiva inflação que aconteceu na Espanha e em Portugal, por causa que basicamente eles estavam catando o ouro da América Latina, né? Portugal do Brasil e a Espanha de todo o resto da América, exceto Portugal. Exceto o Brasil, na verdade. Então, é só um contexto histórico aí, tá? A partir dessa perspectiva, de que a moeda não é neutra, Cantillon demonstrou que o fluxo de dinheiro terá consequências reais em termos de produção, consumo e distribuição de renda. O efeito líquido sobre a economia é negativo, mas a magnitude normalmente seria pequena e relacionada com os custos de recursos de ouro. O ponto importante salientado por Cantillon é como a produção de ouro muda o consumo e os preços relativos à estrutura de produção. Mesmo com este simples exemplo, podemos ver como Cantillon foi marcadamente diferente dos macroeconomistas modernos, especialmente Friedman e os monetaristas, que defendem o princípio da neutralidade da moeda no longo prazo e concentram assim seus estudos nos efeitos das mudanças no nível de preços, em vez das mudanças nos preços relativos e seu impacto sobre os padrões de produção intra e internacional e sobre o consumo. Outro ponto que nunca é demais ressaltar, mesmo correndo o risco de sermos repetitivos, é que Cantillon percebeu claramente que os efeitos de curto prazo e o de longo prazo da moeda sobre o nível de preço e a produção são diferentes, podendo especialmente os efeitos sobre a produção e sobre todo o setor real da economia, inclusive, ter sentidos contrários. E vamos aqui para nota 3.6 aqui. O tópico 3.6, a economia internacional. Esse é é um tópico curto, já está chegando ao final, tá? Vai até a página 190, 191 na verdade, estamos na 134, então quase lá. Mas esse vídeo vai ficar longo, já avisei. Contrastando com os debates do mainstream econômico sobre os méritos econômicos relativos da guerra e da dívida pública, Cantillon parece bastante austríaco acerca dessas questões. É evidente que os fundos são emprestados pelo governo, só criam uma facilidade temporária e não melhoram a economia. Como ele observou, a dívida pública muitas vezes resulta na falência da nação. Chega a um final ruim e a um fogo de palha. De novo, citando o ECI, página 256. Da mesma forma, a aquisição de fundos por meio de obrigações de guerra é problemática, e Cantillon simplesmente considerava que isso vai me contentar em dizer que todas as nações que floresceram dessa forma não deixaram de cair. De novo, página 259, ECI. Baseado em sua análise dos fluxos internacionais de capitais, Cantillon demoliu a visão mercantilista da moeda, demonstrando que as mudanças na quantidade de dinheiro não necessariamente diminuem a taxa de juros. Na verdade, ele pode ser reconhecido como um dos primeiros economistas a basear suas análises das taxas de juros na abordagem das preferências temporais. Como certa feita descreveu, se os aumentos na quantidade de dinheiro vêm para a mão dos bancos e dos poupadores, a taxa de juros tenderá a cair. Mas se o aumento da quantidade de dinheiro é introduzido pela primeira vez na mão dos consumidores, a taxa de juros subirá, na medida que os empreendedores passarão a tomar mais empréstimos em uma tentativa de aumentar sua produção e atender às necessidades de seus consumidores, agora mais ricos. Costuma-se ligar o efeito Cantillon exclusivamente às políticas do Banco Central, mas ele analisou os efeitos reais das várias possibilidades diferentes das políticas dos bancos centrais de novas injeções monetárias. Para Cantillon, quando o novo dinheiro entra na economia por meio do comércio exterior e os empresários aumentam suas poupanças através de lucros acumulados, o país enriquece. Na sua opinião, as taxas de juros que são movidas para baixo pelo aumento da poupança são uma coisa boa, porque permitem que os empresários coloquem mais pessoas para trabalhar em empregos mais qualificados, na produção de produtos com valor mais alto e, assim, ajudem a nação a crescer em riqueza. Mas empréstimos para fins de consumo, geralmente para a nobreza e para o Estado, aumentam as taxas de juros e resultam em ruína. Cantillon concluiu que os governos não poderiam reduzir as taxas de juros artificialmente, sem consequências adversas. Após a análise de Locke, ele citou vários casos típicos em que os empresários efetivamente cobravam taxas muito altas de juros, mas as suas práticas foram consideradas legais e razoáveis, mostrando que as leis da usura, ou seja, os controles das taxas de juros pelo Estado, não funcionavam. Em vez de leis de usura, ele recomendou que os mercados devem ser livres para determinar as taxas de juros. 3.7, tópico, os ciclos são fenômenos reais, porém causados pelos fatores monetários. Cantillon estava muitos anos à frente de seu tempo na compreensão da natureza cíclica da economia. Ele é prestigiado com justiça por ter sido o primeiro a descrever o ciclo do comércio exterior como consequência de superávites comerciais, que causariam influxos de ouro e preços mais altos, o que por sua vez causaria uma entrada de mercadorias estrangeiras e uma saída de ouro, transformando o excedente em um déficit de comércio. Como o ouro fluiu para o exterior e os bens fluíram para o país, os preços internos caíram e a economia iria voltar em direção ao equilíbrio na balança comercial. Aqui os príncipes poderiam impedir ou prevenir o declínio econômico
retirando voluntariamente dinheiro da economia para ser usado em caso de emergência nacional. Mas Cantillon sabia que a maioria dos príncipes não iria proceder assim. Compreendendo sobre a teoria do que hoje é chamado de public choice, ele constatou os interesses dos príncipes, preocupados com a própria fama, glória e consumo. Cantillon acreditava que iriam piorar as coisas pelo seu próprio gasto excessivo com bens de luxo. De novo, citando o Essay, página 245 a 246. O ciclo de comércio de Cantillon tem as características de um fenômeno de longo prazo, com base em trajetórias de longo prazo, dos fluxos comerciais, fluxos monetários, produção e consumo. A entrada de capital em uma nação causa um aumento na tendência de crescimento econômico seguido por períodos de saída de capital, o que provoca uma diminuição na tendência da taxa de crescimento. O economista irlandês escreveu que, palavras do Cantillon aqui, ele não precisa de um grande número de anos para aumentar a abundância para o ponto mais alto em um estado. Menos ainda são necessários para trazê-lo para a pobreza por falta de comércios e fábricas. E a citação está na página 246 do Essay, de novo. No entanto, o seu ciclo de comércio foi muito mais longo do que o ciclo de negócios típico, pois os exemplos que ele deu incluem a prosperidade da França de 1646 a 1684, seguida por um declínio que durou de 1685 até pelo menos o tempo que ele escreveu seu essay, por volta de 1730, bem como as alterações de longo prazo similares nas economias dos estados vizinhos. Estes ciclos são muitas vezes gerados pelas decisões políticas do príncipe, tanto bom quanto ruim, e as escolhas econômicas resultantes da população. Atribui o declínio da França, por exemplo, à expulsão de huguenotes e a proibição da produção têxtil de algodão por volta de 1685. Portanto, embora existam algumas características comuns, o ciclo comercial de Cantillon deve ser visto separadamente de seu ciclo de negócios. Cantillon, examinando as causas do ciclo de negócios, apontou várias possíveis, tais como dinheiro, taxas de juros e taxas de câmbio, mas as variáveis não eram em si mesma a causa desses ciclos. Em sua argumentação, sustentava que assim como os preços dos bens são determinados pela oferta e demanda, da mesma forma, as taxas de juros são determinadas pelas forças de oferta e de demanda de crédito. Rejeitou a teoria de subconsumo do ciclo de negócio como uma conclusão de causa e efeito. Admitia que poderiam existir problemas na área de comércio exterior, mas o comércio é basicamente autorregulador. As taxas de câmbio entre as nações também não são a causa, como também não são as taxas de câmbio dentro de uma nação para moedas de metais diferentes. Para julgar a relação entre o ouro e a prata, o preço de mercado é por si só decisivo. O número de pessoas que precisam de um metal em troca de ouro e daqueles que estão dispostos a fazer essa troca determina a razão. Aqui no caso, essa citação é do Cantillon, tá? Página 355 a 69 do Essay também. Nos últimos 4 capítulos da terceira parte do Essay, Cantillon analisa mais detidamente o ciclo de negócios. O capítulo 5 examina o tema curioso do aumento e diminuição de dinheiro. Exemplifica como o rei que ordena que o valor nominal das moedas de prata deve ser reduzido em 1% ao mês, por 20 meses, de modo que o valor nominal das moedas caia de 5 para 4 libras, a unidade monetária francesa de conta. Então, o valor de uma moeda de prata cai de uma onça cai de 5 libras para 4 libras. Cantillon viu esse episódio como uma ameaça potencial aos seus princípios econômicos, em que os preços na época pareciam ser definidos pelo valor nominal das moedas em termos de libras, e não pelo peso em prata. O autor mostra, então, que em resposta ao decreto do rei, todos aqueles que devem dinheiro vão se apressar em pagá-lo durante a diminuição, de modo a não perder. Os contratos de empréstimo foram especificados em termos de libras, e a taxa de juros nos contratos de empréstimo foi fixado de modo que, como a diminuição aconteceu, seria necessário um aumento no número de moedas de prata para pagar as dívidas. Portanto, as pessoas vão fazer todos os esforços para pagar as dívidas o mais rápido possível. Com dívidas serem pagas e a diminuição do teor ainda em curso, tornam-se disponíveis fundos emprestáveis a taxas de juros muito baixas, e isso desencadeia um tipo de crescimento econômico. Empreendedores e comerciantes acham que é fácil pedir dinheiro emprestado, o que encoraja os menos capazes e menos acreditados a expandirem suas empresas. Eles tomam empréstimo como lhes apetece, sem juros e com as mercadorias a preços correntes. Os vendedores têm dificuldade de se livrar de sua mercadoria em troca de dinheiro, que deve diminuir em suas mãos em valores nominais. Eles se voltam então para mercadorias estrangeiras e passam a importá-las em quantidade para o consumo de vários anos. Cantillon argumenta que, nas fases iniciais da diminuição promovida pelo Estado, a velocidade de circulação aumenta e os preços sobem. Como consequência,
do aumento dos preços, as exportações caem e mais espécies saem do país. Com a diminuição contínua, as pessoas iluminadas tendem a acumular dinheiro e o rei começa a emprestar muito. E, por atrasar pagamentos de dívidas, pensões e outras despesas, ele junta um grande tesouro em dinheiro. Com o dinheiro sendo escondido no mercado interno e exportado para pagar importações, a oferta de dinheiro em circulação diminui. A abundância de dinheiro disponível para empréstimo se transforma em escassez de dinheiro disponível para troca. Essa escassez de dinheiro é ruim para os negócios e os comerciantes começam a vender seus produtos a preços baixíssimos e muitos são forçados a decretar falência. Nota 64, página 384 a 91 é onde está essa parte do essay. Cantillon demonstrou que os resultados completos das intervenções monetárias do rei são benefícios privados para a coroa em detrimento de custos muito maiores impostos à economia. Algo mais moderno que isso? Pergunta do professor aqui é altamente pertinente. A causa dessa perturbação monetária e o ciclo de expansão e contração resultantes é a intervenção do governo. O rei estava endividado e usou o esquema de diminuição/aumento para aumentar as receitas reais, mesmo que o efeito global sobre a economia tenha sido negativo. A mudança no valor nominal de dinheiro tem, em todos os tempos, sido o efeito de algum desastre ou escassez no Estado, ou da ambição de um príncipe ou de um indivíduo. Nota 65, página 393 e 394 do essay também. Todas as citações daqui para frente são essay, então quando eu citar a página do essay, tá? Mas vamos lá. Cantillon claramente não estava escrevendo em um vácuo histórico e, após oferecer vários exemplos históricos de reforma monetária, concluiu que as tais manipulações nunca deixariam de causar desordem nos estados. Importa pouco ou nada o que é o valor nominal da moeda, desde que seja permanente. Isso aqui está na página 395. Se a quantidade de dinheiro se mantivesse estável durante essas manipulações, o Estado não ganharia nem perderia, mas os indivíduos podem ganhar ou perder com a variação de acordo com seus compromissos. Página 396. Uma vez que as manipulações cessem e as coisas sigam seu curso natural, a economia volta ao normal, mas no processo ela inevitavelmente sofre danos significativos. Nota 3.8, Cantillon e o sistema de reservas fracionárias. Sendo um banqueiro, Cantillon percebeu que o sistema de reservas fracionárias dos bancos é um aspecto negativo dos ciclos. Quando depósitos são emprestados a juros, o montante emprestado se transforma em aceleração do dinheiro em circulação. Mas esse fato também cria risco e perigo, e os banqueiros, e aqui é uma citação do Cantillon, são ou deveriam estar sempre prontos para descontar suas notas quando desejados pelos titulares das contas. Os banqueiros podem ser arruinados se não resgatarem as notas demandadas e, portanto, eles fazem uma regra baseada em sua experiência para manter sempre em mão o suficiente para atender a demanda e um pouco a mais do que a menos. Observou que a maioria dos banqueiros mantinha pelo menos metade dos depósitos em reserva, mas que a política de reserva de um banco, geralmente variando de 1/10 a 2/3 de depósitos, era específica para cada banco porque naturalmente proporcional à prática e à conduta de seus clientes. De novo, o essay, página 401 a 403. Os depositantes tendem a ter mais confiança em um banco do Estado e essa confiança, além naturalmente das receitas do próprio Estado, permite a essas instituições financeiras atraírem os maiores depositantes. Esse fato cria uma oportunidade para esses bancos para operarem com uma política de reservas muito baixas, porque os grandes depósitos raramente são retirados em massas. Como exemplo, Cantillon avaliou que o Banco da Inglaterra poderia emitir notas de uma soma muito grande e de grande utilidade para a circulação quando o montante de meios de pagamento precisa ser acelerado. Mas adverte que nem sempre é o caso, pois já havia observado que em outro lugar há casos em que é melhor para o bem-estar do Estado retardar a circulação do que acelerá-la. Na verdade, ele considerava os bancos estatais desnecessários para a cobrança de receitas públicas e duvidava da utilidade desses bancos em um grande reino, porque sua suposta vantagem faz mais mal do que bem. Palavras do Cantillon aqui. Quando o dinheiro circula em maior abundância em um banco do Estado do que entre seus competidores, um banco estatal faz mais mal do que bem. Uma abundância de dinheiro fictício e imaginário provoca as mesmas desvantagens do que provocadas por um aumento de dinheiro em circulação, elevando o preço da terra e do trabalho ou tornando obras e fábricas mais caras com risco de perda subsequente. Mas esta abundância furtiva desaparece na primeira rajada de descrédito e precipita desordem. Está na página 413, essa citação. Finalmente, ele voltou sua atenção para o fato de que os bancos estatais causam ciclos e bolhas no mercado de ações. Cantillon observou que, quando o estoque em uma empresa como a Companhia das Índias Orientais era vendido, as notas eram geralmente aceitas sem necessidade de dinheiro,
mas que se esse dinheiro fosse exigido para fazer tais operações, isso impediria a circulação, porque os bancos teriam que manter reservas muito maiores face à possibilidade de saques para essas grandes compras. Em outras palavras, o Banco Estatal teria que seguir a mesma política de reservas dos outros bancos e, portanto, eles não possuem qualquer utilidade especial. O autor do essay também conclui que, se o governo não estava cheio de dívidas, um banco nacional seria de pouco uso. No entanto, ele considerava que o impacto dos bancos nacionais podia ser surpreendente. Embora considerem um banco estatal, na realidade, um serviço muito pouco sólido em um grande Estado, admito que há circunstâncias que um banco estatal pode ter efeitos que parecem surpreendentes. Em uma cidade onde existam dívidas públicas em quantidade consideráveis, a facilidade de um banco do governo permite que se compre e venda ações de enorme soma, sem causar qualquer distúrbio na circulação. Página 419 e 420. A política de reservas do Banco Estatal, combinada com a emissão de dinheiro fictício e imaginário, causa um fortíssimo aumento no valor de ações pestilentas em empresas que eram meras armadilhas. O bust seria inevitável porque o aumento de riqueza invariavelmente leva a um aumento do consumo e preços mais elevados. Como o dinheiro é sacado dos bancos para fazer compras, aumenta a probabilidade que os bancos não sejam capazes de resgatar seus depósitos. Basicamente é a quebradeira dos bancos quando isso acontece. 3.9. Um resumo da teoria dos ciclos de Cantillon. Cantillon explicou a natureza da economia de mercado, tanto em termos dos ciclos de crescimento e decadência, como de longo prazo, quanto de ciclos de negócio mais curtos provocados pela moeda. No ciclo de comércio, os investidores geralmente tomam decisões corretas com base em mudanças na economia, mas no ciclo de negócio eles estão sendo enganados por manipulações do governo, que os austríacos chamam de poupança forçada, ou seja, artificial. Ele enfatizou o ciclo de negócios como um exame das causas possíveis dessas perturbações e descobriu que o dinheiro, as taxas de juros e as taxas de câmbio são mais ou menos autoequilibrantes em seu estado natural e não causam ciclos de negócio por conta própria. No entanto, enfatizou claramente que a moeda não é neutra porque tinha potencial para perturbar a trajetória de distribuição de recursos na economia de várias maneiras. Segundo Thornton, e aqui vem uma citação longa dele, a característica mais marcante da teoria de Cantillon é que a intervenção do governo é a causa do ciclo de negócios. Depois que ele examinou e rejeitou todas as causas endógenas, Cantillon enfatizou que o governo e a manipulação, seja da moeda ou das ações do Banco Estatal, Banco Central, nos dias atuais, são a causa inicial do ciclo de negócios. Em sua análise do que hoje chamamos de efeito Cantillon, ele mostrou como essas intervenções provocam a má alocação de capital e uma redistribuição de renda. Ele explicou os booms e os busts, os gastos de luxo, o momento do erro do empreendedor, a prevalência da corrupção no mercado de ações, e fornece uma explicação que antecedeu em 250 anos a teoria da escolha pública para as ações do governo. Em contraste com as muitas teorias que possuem ciclos de negócio como força endógena ou equilibradora da economia de mercado, Cantillon estabeleceu uma teoria baseada em causa e efeito e análise microeconômica. Sua abordagem é semelhante e foi ainda mais refinada por econômicos como Ricardo, Wixell e Mises, em sua forma mais desenvolvida, é agora conhecida como a teoria austríaca de ciclos econômicos. A citação aqui está no livro do Thornton, Cantillon e na causa dos ciclos de negócio, página 58. Prossegue o professor Thornton, encerrando seu instigante artigo. A contribuição de Cantillon para a teoria dos ciclos de negócio tem sido largamente negligenciada pelos economistas mainstream nos últimos 250 anos. Durante esse tempo, numerosas tentativas para resolver o mistério do negócio de ciclos falharam e todas as tentativas de remédios ou não tiveram sucesso ou mesmo agravaram o problema. O objetivo principal aqui não foi testar ou provar a superioridade da abordagem de Cantillon dos ciclos de negócios, mas mostrar que ele tinha uma teoria bem desenvolvida com base em uma visão realista da economia e do governo. No entanto, há boas evidências que Cantillon e os economistas austríacos possuem uma vantagem quando se trata de compreender e prever o ciclo de negócios. Além disso, Cantillon é um fundador reconhecido da análise microeconômica e é acreditado por contribuições macroeconômicas notáveis como o modelo circular de fluxo de renda, o mecanismo dinâmico de preço e sua abordagem aos ciclos de negócio. Seu desenvolvimento subsequente merece maior consideração como uma possibilidade de desbloqueio dos mistérios do ciclo econômico e até mesmo para proporcionar uma cura. Nota 72, mesmo livro, página 59. E aí vamos para o tópico 4 aqui. Cantillon é um verdadeiro proto-austríaco. Cantillon foi de fato um austríaco? No artigo Was Richard Cantillon Austrian Economics, o professor Robert Herbert, da Universidade de Auburn, começa com uma pergunta interessante. Eu vou tentar achar esse artigo e deixar na descrição também, tá, para vocês lerem. Alguém pode levar a sério a questão colocada pelo título desse artigo? A história revela claramente os seguintes fatos. A economia austríaca começa em 1881 com um trabalho pioneiro do economista vienense Karl Menger.
Ensaio sur la natureza de la commerce en générale, de Cantillon, foi escrito quase 150 anos antes. Ele permaneceu praticamente desconhecido até que reintroduzido pelos economistas W.S. Jevons em 1881, 10 anos depois do livro do Menger. Tá? Não há definitivamente nenhuma ligação cronológica entre Cantillon e Menger e qualquer conexão intelectual é especulativa. Nota 73. Robert F. Helbert. A questão aqui está no Jornal de Estudos Libertários, volume 6, número 6, página 269. A bem da verdade, não encontrei no Princípios de Economia Política de Menger nenhuma citação a Cantillon, embora o autor referencie, por exemplo, Galliani, Condillac, Montanari, Smith, Turgot, Scott e outros economistas, alguns dos quais podem ser considerados como proto-austríacos. Já Mário Rizzo e Gerald O'Driscoll Jr., em seu instigante livro The Economics of Time and Ignorance, A Economia do Tempo e da Ignorância, um substancial resumo do subjetivismo da escola austríaca, citam-no 3 vezes. Nota 74. O livro em questão, a citação em questão do livro está na página 204, 205, 221 e 224. E o professor Roger Garrison, em seu festejado e polêmico livro de 2001, Time and Money, The Macroeconomics of Capital Structure, Tempo e Dinheiro, a Macroeconomia da Estrutura de Capital. O livro é de 2001, no caso. Embora não mencione Cantillon, recorre diversas vezes ao que se conhece como efeito Cantillon, combinado com a quarta posição fundamental de John Stuart Mill, com o efeito Ricardo na visão Hayekiana, com o chamado efeito concertina. E aqui o professor Biratan Jorge faz uma citação dele próprio, que é o Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, os capítulos 6 e 9. E sim, esse livro será o próximo livro que será feita a leitura comentada, então se inscreve aí no canal, que vai ser o próximo. Mas primeiro vamos terminar isso aqui, que ainda falta tudo isso aqui. Entretanto, Herbert persegue observando que a questão que coloca pode ser levada muito a sério, e que se pode demonstrar que a tradição austríaca, que começou no século passado com Menger e foi desenvolvida por Mises, Hayek, Kirchner e outros, tem muitos pontos em comum com a economia de Richard Cantillon. Este fato, infelizmente, geralmente não tem sido reconhecido por historiadores do pensamento econômico, nem mesmo por alguns economistas austríacos. A meu ver, isso aqui é um erro, tá? O Cantillon ele era bem austríaco mesmo. O que é bastante claro é que o primeiro tratado... o que é bastante claro é que o primeiro tratado... Faltou um O aqui. O primeiro tratado sistemático sobre a economia, sobre a ciência econômica, foi escrito por um banqueiro de sobrenome espanhol, nascido na Irlanda. Apesar de haver evidência que Richard Cantillon escreveu uma grande variedade de manuscritos, seu livro Traité, publicado em 1755, que condensa de maneira sistemática os princípios econômicos, só foi traduzido para o inglês por Henry Gibbs, 1874-1940, em 1932. Esse lapso de 187 anos na tradução, embora haja evidência que sugere que o essay teve tremenda influência no desenvolvimento inicial da ciência econômica, mostra claramente que o Tratado de Cantillon foi amplamente negligenciado durante praticamente todo o século XIX, quando foi redescoberto por William Stanley Jevons, que o considerou o berço da economia política. Desde então, o essay recebeu atenção crescente, graças em grande parte a Henry Higgs, Joseph Schumpeter, Friedrich Hayek e Murray Rothbard, que escreveram sobre o assunto. O essay é considerado o primeiro tratado completo sobre a teoria econômica, e Cantillon foi chamado de pai da economia, anterior ainda a Smith, que ficou com os louros. É interessante notar que Cantillon é citado em A Riqueza das Nações 11 vezes por Adam Smith, o que mostra que o filósofo moral escocês conhecia a obra do irlandês. Teria Smith plagiado Cantillon, como sugerem alguns, ou teria apenas seguido o curso acadêmico normal, em que todos nos valemos das contribuições deixadas por colegas de nossa geração e gerações anteriores? Assim como escreveu Keynes na Teoria Geral, um dos livros mais famosos, mas que também um dos que causaram mais estragos irreparáveis em nossa ciência, os que se interessam por economia são todos escravos de algum economista defunto. Para não perder o bom hábito de discordar do Sr. Keynes, o professor Biratan Jorge olha sendo irônico, quero apenas lembrar que essa frase de efeito não vale apenas para economistas, vale também para compositores, cantores, atores, advogados, músicos, dentistas, carvoeiros, barbeiros. Se não fosse assim, de que serviria a história? Prefiro enfatizar que um banqueiro, não acadêmico como Smith, Hume e outros, com uma vida de negócios mais do que atribulada, foi capaz de escrever um tratado tão abrangente que antecipou em séculos muitos dos insights do que a ciência econômica adotou nos séculos seguintes, e que continua a adotar. Husman, em seu More on Cantillon as a Proto-Austrian, mais em Cantillon como proto-austríaco, no Jornal dos Economistas de Economia e Estudo Humano,
Resume assim a controvérsia de que trata seu artigo. Murray Rothbard apresenta Cantillon como o pai fundador da moderna ciência econômica. Essa classificação apresenta algumas críticas à tese de Rothbard, mas também mais uma prova em seu apoio. Nós mostramos que o ensaio de Cantillon, aí o livro citado, o essay, né, basicamente, sobre a natureza do comércio em geral, é pioneiro na análise econômica das relações de propriedade, ressaltando que a demanda dos proprietários determina toda a estrutura da produção. Além disso, Cantillon antecipa a distinção funcional dos capitalistas modernos, trabalhadores, empresários e governos de acordo com seu tipo de renda. Ele também analisou em que medida o Estado, fazendo circular uma alta quantidade de dinheiro, provoca distúrbios, e demonstrou que todos os resultados da intervenção governamental são efêmeros e revertidos por leis naturais de mercado. Murray Rothbard apresenta Richard Cantillon como o pai e verdadeiro fundador da ciência econômica moderna. A tese de Rothbard está sujeita às críticas, mas encontra apoio. O artigo visa demonstrar que o essay, esse está no livro de novo, né, de Cantillon, estabelece a análise econômica da propriedade. Ele insiste no fato de que a demanda dos proprietários determina em conjunto a estrutura de produção. Além disso, Cantillon faria a distinção funcional moderna precoce entre capitalistas, trabalhadores, empresários e líderes de acordo com suas formas de renda. Ele também analisou a medida que o Estado se aproveita de uma grande oferta de dinheiro e demonstrou que todos os resultados da intervenção estatal são efêmeros e terminam sendo contrariados pela lei natural. Tópico 5, finalmente chegando ao final. Conclusões. A título de conclusão, e para não deixar dúvidas que Cantillon foi de fato um extraordinário economista e inegavelmente um proto-austríaco por excelência, vou listar alguns pontos de sua teoria econômica que se coadunam perfeitamente com a escola austríaca. 1. O essay foi o primeiro livro a abordar de maneira sistemática a ciência econômica, e a metodologia utilizada foi a natureza hipotético-dedutiva, fato comentado elogiosamente por Hayek. 2. Foi o primeiro a modelar a economia como um todo interligado. 3. Foi o primeiro a desenvolver o esquema conhecido como fluxo circular da riqueza, aquele gráfico que eu mostrei no capítulo. Foi o primeiro a analisar os mecanismos de preço que regem os fluxos internacionais da moeda. 5, né? Esse foi o 4. Identificou perfeitamente as tendências equilibradoras do processo de mercado, atingida mediante trocas voluntárias, sem intervenções do Estado. 6. Cunhou um termo natural, utilizado bem mais tarde por Kant, Wiesel e pelos austríacos, para representar os preços nos diversos mercados quando determinados voluntariamente. Foi o primeiro, no 7, né? Foi o primeiro a se valer do método marshalliano, conhecido como cláusulas ceteris paribus. 8. Foi extremamente austríaco ao utilizar, embora moderadamente, o individualismo metodológico e o subjetivismo das ações humanas. 9. Foi o avô do conceito austríaco de estrutura de capital, destacando sua heterogeneidade, conceito usado por Menger e desenvolvido por von Bawerk. 10. Foi também o pioneiro na análise do papel do empreendedor na economia. 11. Foi severo crítico dos mercantilistas, ao afirmar categoricamente que o dinheiro injetado pelo Estado na economia não gera riqueza. 12. Foi enfático ao afirmar que o processo de mercado sempre é superior às intervenções governamentais no que se refere ao desenvolvimento da economia. 13. Estabeleceu com precisão pela primeira vez o conceito de custo de oportunidade, largamente utilizado pela escola austríaca e pelos economistas modernos em geral. 14. Foi um crítico severo do sistema de reservas fracionárias bancárias. 15. Escreveu claramente que os países não necessitam de bancos estatais, tornando-se o precursor da tese austríaca que os bancos centrais modernos precisam ser extintos. 16. Outra contribuição importantíssima foi que ele estabeleceu uma teoria dos ciclos econômicos que é a base da moderna teoria austríaca, identificando suas causas na expansão artificial do crédito, analisando o mecanismo da poupança forçada, mostrando os impactos do crédito sobre a estrutura de capital, mostrando que ao boom inicial segue-se um bust caracterizado por inflação e desemprego, e afirmando que a solução para as crises e bolhas é a retirada do governo. 17. Foi também o primeiro a perceber que os efeitos das variações de estoque de moeda sobre a economia são diferentes no curto e no longo prazo. 18. Foi o precursor da doutrina da utilidade marginal, antecedendo em 116 anos Menger, Jevons e Walras. Estes foram apenas alguns dos pontos da teoria econômica desse gigante irlandês, alguns comuns à escola austríaca e à Mainstream Economics, mas em sua maioria essencialmente austríacos. A leitura do essay é, ao meu ver, essencial para os que se interessam por economia em geral e particularmente para os economistas austríacos. E, uau, depois dessa grande jornada, acaba aqui o capítulo 3. Próximo economista também, alguém muito grande, será o capítulo 4, que será de N. Robert Jacques Turgot. Para quem quiser acompanhar aí, adiantar e acompanhar depois, esse capítulo vai começar na página 195 e vai terminar na página 229, então não vai ser um capítulo tão longo quanto esse.
Recomendo que você se inscreva no canal se você chegou até o final aqui para acompanhar essa jornada aí que vai ser interessante. Se você ficou até o final, deixa seu comentário, seu feedback aí, o que você achou da leitura comentada, o que você achou do livro, o que você acha do Cantillon, você já leu o essay? Eu ainda não li, confesso, então deixa aí na descrição se você leu ou não. Importante, interage aí de alguma forma. Se você chegou até o final, considere também apoiar financeiramente o canal, ajude esse projeto a se manter, afinal, como eu falei, é um projeto independente aqui, estou fazendo sem patrocínio de ninguém, só comprei o livro e estou fazendo leitura aí para vocês, então divulguem aí também, ajudem a compartilhar para mais gente. Ajudem financeiramente o canal também, os meios para isso estão na descrição. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Estou encerrando por aqui, agradeço a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.